Olá pessoal, meu nome é Danilo Brito e você é bem-vindo ao canal Sistematicamente. E nesse vídeo eu quero falar a respeito do TikTok, esse app que é um dos mais conhecidos e usados no mundo. A startup foi desenvolvida pela empresa ByteDance e seu lançamento inicial foi em 2016 na China, com outro nome. E um ano depois ocorreu seu lançamento mundial já com o nome TikTok. No Brasil, seu sucesso veio no período pós-pandemia, a partir de 2019. Vamos para alguns dados do app. É um site da Shopify e tem algumas informações a respeito do TikTok. Então ele fala aqui sobre algumas marcas do TikTok. Eu vou mostrar algumas, que diz o seguinte: estatísticas TikTok. Quantos usuários usam a rede social no mundo? Então está aqui, conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. É uma marca bem expressiva, não é mesmo? E aqui nesse site diz que ele é o número 7, tá? Está na 7ª posição. Somente no Brasil, 4,72 milhões de usuários. E quanto à relação entre homens e mulheres, perfil dos usuários, 39% aqui são homens, 59%, bem mais que os homens, mulheres, e 2% aqui de outros. Acho que escreveram errado aqui, né? A famosa linguagem inclusiva. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre linguagem neutra. Acompanhe aí se você não viu ainda. Mas ok, vamos voltar aqui e continuar. E a idade média dos usuários do TikTok representam aí 66% dos usuários têm menos de 30 anos. E muitos têm, eu vou colocar até uma seta aqui para vocês verem, entre 16 e 24 anos. Então é para um público aí muito mais jovem. E para quem tem TikTok ou quem já usa ou viu, sabe que é uma plataforma de pessoas mais novas. Então ele vai descrevendo aqui outras informações, o tempo gasto em média aí 5,4 horas, que é gasto pelos brasileiros aí no TikTok. E outras informações mais. Isso é o suficiente para a gente conversar um pouco. Então você viu que o TikTok no Brasil e no mundo ele é uma plataforma bem expressiva, né, ocupando uma posição de destaque aí dentre as outras. Mas por que esse aplicativo faz tanto sucesso? Primeiro, é importante entender a dinâmica desse aplicativo. Seu sucesso absoluto ocorre pela facilidade em que o app consegue prender a atenção das pessoas, sendo uma ferramenta simples e fácil, através de sua barra de rolagem infinita e vídeos curtos, sem que haja um mínimo esforço para pensar ou entender sobre o conteúdo. E apesar de ser um aplicativo com vídeos rápidos e despretensiosos, há controvérsias a respeito do seu uso. E por que eu estou falando isso? Eu estou aqui num site da CNN Brasil e é uma publicação de 2020, ainda quando o Donald Trump era presidente dos Estados Unidos. Então diz o seguinte: Estados Unidos versus TikTok. Senado americano proíbe aplicativo em dispositivos do governo. E você vê então que em 2020 já proibiram seu uso em dispositivos do governo. E para as Forças Armadas, alegando questões de segurança nacional, já que a China tem a sua fama de espionar e utilizar informações confidenciais de países, tecnologia, questões diplomáticas, etc. E um fato interessante é que o TikTok na China usa uma versão diferente de todo o resto do mundo. E deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eu tenho um amigo que ele é de Hong Kong e usa esse aplicativo nas duas versões. Para quem não sabe, Hong Kong seria uma espécie de país independente anexado a uma província chinesa, como se fosse mais uma província chinesa. Seria como Taiwan, independente, porém nem tanto. Enfim, eu pedi para ver o TikTok dele na versão chinesa.
E para minha surpresa, ao ver ele passando por umas 10 publicações, mais ou menos, eu não vi nenhuma dancinha sensual de mulher, piadinha, alguma imagem de nudez e pegadinha sem graça, algo do tipo. Pelo contrário, apenas algo mais informativo ou demonstrativo. Então, pesquisando, eu percebi uma diferença enorme na entrega do algoritmo quanto ao conteúdo de lá da China, com uma mensagem mais educativa, cultural, reflexiva, bem diferente do conteúdo para o resto do mundo. Principalmente o mundo ocidental, claro. Brasil, Estados Unidos, América Latina e por aí. Com conteúdo, digamos, menos educativo. É óbvio que um país como a China não vai permitir que seus cidadãos divulguem qualquer tipo de material e conteúdo. Ainda mais num país que tem até programa de controle de crédito social, que é um aplicativo que pontua o comportamento e as ações das pessoas. Isso serve para manter o controle, já que o baixo score a pessoa terá alguma dificuldade de compra, venda, sanções aí impostas pelo governo. Mas voltando ao tema, o que eu quero falar aqui e frisar para você é que cria-se um aplicativo conhecido no mundo em que sua dona, a China, disponibiliza para seus usuários fonte de inspiração, no caso para os chineses, conhecimento, lazer saudável, enquanto que para nós do Ocidente, eles entregam algo como uma espécie de imbecilização cultural através do entretenimento, em que o algoritmo dá ênfase e promove conteúdos mais fúteis, como dancinhas, hipersensualização das mulheres, piadinhas, pegadinhas, desafios, daí para pior. Se bem que eu me pergunto se a empresa não entrega apenas o que o cliente, o público, quer e deseja consumir. Então, você aí, pai e mãe que me assistem, tome cuidado com o que o seu filho assiste na internet. Isso é só mais uma fonte, uma forma de alienação dessa nova geração. E vocês são responsáveis por acompanharem seus filhos e não acreditar que o governo ou as instituições farão o papel que vocês devem fazer. Infelizmente, essa geração já nasceu numa bolha hedonista em que os prazeres momentâneos ditam as regras do jogo da vida, numa busca incessante pelo prazer imediato, sem uma autoavaliação crítica para o desenvolvimento pessoal. E aí entra o papel da família. A psicologia fala bastante sobre essas teorias que envolvem uma busca desenfreada pelo prazer e a felicidade, que deveríamos encarar como alguns bons momentos e não como uma regra absoluta a ser desfrutada e vivida. E é por isso que as pessoas se tornaram e se tornam cada vez mais suscetíveis e frágeis quanto ao controle dessas paixões, tornando-se escravas de seus vícios em drogas, sexo, poder, pornografia, fama e etc. Não obstante, isso reflete em parte desse processo de emburrecimento gradativo das pessoas, em que a guerra cultural consegue mudar conceitos que antes eram virtudes, como valores pessoais, inteligência, família, Deus, entre outros valores. E isso reflete justamente uma outra situação que eu quero que vocês acompanhem e prestem atenção. Vamos lá? Bom, eu estou no site aqui da bbc.com, diz geração digital, por que pela primeira vez filhos têm QI inferior aos dos pais? Então, é algo bem interessante a gente se perguntar o porquê dessa geração ser considerada uma geração inferior, isso sendo a primeira vez que isso acontece, porque o normal, o comum, sempre foi com o avanço da tecnologia, as gerações estarem mais evoluídas intelectualmente. Então a matéria vai descrever aqui, eu não vou entrar em detalhes, depois você pesquisa na internet, em que fala sobre
alguns motivos ou possíveis motivos para essa geração ser considerada inferior. E uma delas é o uso exacerbado da tecnologia. Mas algumas pessoas poderiam perguntar, mas a tecnologia já não surgiu justamente para facilitar e melhorar a vida das pessoas quanto à busca por o conhecimento, pela intelectualização, né, do indivíduo? Em tese, sim, né? Na teoria e na verdade seria isso. Porém, o que nós vemos é o excesso de informação inútil que não agrega. Então, aquilo que deveria ser algo benéfico para as pessoas, ter a tecnologia na palma da mão, está, na verdade, se tornando um câncer na sociedade. Infelizmente, nunca se teve tanto acesso à informação que é descartável, né? Simplesmente é lixo, que transforma o jovem em uma pessoa, em um ser inculto. E não somente isso, essa geração hoje em dia ela é influenciada por os conhecidos e famosos influencers. Isso descreve bastante, quero mostrar para vocês, aqui essa reportagem da Veja, que diz: pesquisa revela que o Brasil é o país dos influenciadores digitais. E aqui continua, eles determinam como agem e pensam milhões de pessoas diante de indiferenças das autoridades, ajudam a espalhar banalidades, apesar das boas exceções. E eu achei curioso que ele traz alguns desses influencers que eu quero mostrar aqui bem rápido. Aqui tem os números expressivos de cada rede social, então não vou me ater a isso. Vou passar aqui. E aqui mostra a realidade nossa brasileira, né? Mas também do mundo, mas vamos falar sobre o Brasil. Então está aqui um exemplo do Kleber Moraes, Klebin. Assunto que ele aborda são carros de luxo. É a famosa ostentação, não é mesmo? Aí você tem o Gaules, que traz temas e aborda assuntos voltados aí a jogos. Muitos jovens, eles têm, na minha opinião, se perdido também nos jogos, porque eles não estão tendo uma mentalidade para o futuro. Então os jogos deveria ser uma forma também de diversão, de entretenimento, mas pode se tornar um vício. Então temos que ficar esperto quanto aos jovens. Aí nós temos aqui o famoso Felipe Neto, o garoto foca, né? Que ensina algumas coisas para as crianças. Para mim é uma péssima influência para uma criança, mas cada pai decide sobre o seu filho, não é mesmo? Então o número dele aí, ó, bem expressivo, 44 milhões no YouTube. Mas o que a gente sabe é que os números são bem expressivos, é um número muito alto de pessoas que utilizam essas plataformas. E esse tipo de entretenimento tem o poder de mudar a visão dos jovens a curto prazo. E em uma pesquisa recente diz que 75% dos jovens pensam em ser famosos. É claro que você tem a influência aí dessas pessoas que ficam horas e horas na internet, então você vai acabar absorvendo a realidade dessas pessoas que mostram ostentação, dinheiro, fama, riqueza, enfim. É óbvio que o meio ele acaba corroborando para a sua formação na personalidade, no comportamento, e isso vai acabar reverberando, refletindo no comportamento. Isso é psicologia pura, pessoal, tá? Não é a teoria da conspiração. Então a mídia, as redes sociais têm um poder de influência para manipular, para transformar o pensamento de forma muito poderosa. Não é à toa que ela era usada na Segunda Guerra Mundial, foi usada pelos nazistas e teve um grande impacto para a mudança no controle social, para a transformação da mente, transformação de paradigmas na sociedade, de valores, enfim. Isso é tema para um outro assunto aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário se você também utiliza o TikTok como ferramenta de trabalho ou como lazer. E não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!